agora para falar ao vivo com o nosso analista político Eric Weirson. Eric, seja muito bem-vindo, muito Obrigado, boa Jesus. noite. Sempre uma satisfação ter você aqui com a gente, especialmente nessa edição que encerra a nossa semana movimentada aqui em Brasília. E a gente teve no cenário internacional um acordo muito relevante, muito importante, que foi assinado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Explica pra gente, por gentileza, do que se trata esse acordo. Está acontecendo o seguinte, que todos os líderes do chamado G7, né, que são os países que incluía, um grupo que incluía a Rússia antes de 2014, né, depois da ação que a Rússia começou a tomar na Crimeia, a Rússia foi excluída desse grupo, mas, enfim, todos os líderes assim, estão se reunindo na Itália. E houve, evidentemente, umas grandes notícias criadas a partir dos Estados Unidos, que finalmente concordou em criar uma espécie de... Não chega a ser um tratado, né? É um acordo de segurança entre os Estados Unidos e a Ucrânia que vai ter uma duração de pelo menos 10 anos. E a ideia disso tudo é que os Estados Unidos está sinalizando para o mundo, sobretudo para o Putin, para a Rússia, de que os Estados Unidos vai estar junto com a Ucrânia assim, por um bom tempo, né? Então, o que a gente está vendo é que a ideia é que sempre é uma questão de tempo. Quanto tempo o Putin consegue manter essa guerra? Está tendo um impacto muito forte na economia, eles estão perdendo muitos homens, e muita gente acha que é uma questão de quem vai conseguir manter esse nível bélico por quanto tempo, né? Então, vai ser a Ucrânia ou vai ser a Rússia? Então, agora, sinalizando que vai ter apoio dos Estados Unidos por pelo menos mais 10 anos, a gente está vendo que é um sinal de que os Estados Unidos não vai deixar a Ucrânia cair. Então, evidentemente, os outros países do G7 também contribuíram para isso, inclusive também anunciaram um empréstimo de 50 bilhões de dólares, que vai ser usado para a reconstrução do país, para ajuda militar e ajuda humanitária. E, interessantemente, ou seja, o dinheiro que vai financiar esse empréstimo de 50 bi vai vir de ativos russos congelados no exterior, ou seja, ativos que foram congelados quando iniciou essa guerra. Então, justamente, são ativos russos que vão financiar a ajuda militar, humanitária e a reconstrução da própria Ucrânia. Então, nesse sentido, tem um certo simbolismo ali nessa história toda. O simbolismo, uma repatriação, vamos dizer assim, desses recursos. E eu te pergunto, Eric, esse acordo assinado pelo líder ucraniano Volodymyr Zelensky, pelo presidente norte-americano Joe Biden, o Biden assinou por livre e espontânea vontade ou livre e espontânea pressão? Boa pergunta, né? Na verdade, eu acho que, de fato, o Biden, ele até pediu desculpas pela demora que levou para poder descongelar a ajuda militar para a Ucrânia, porque o Congresso americano, os republicanos estavam mais ou menos impedindo que isso fosse feito. Então, ele até pediu desculpas por parte dos Estados Unidos por ter demorado 6 meses para fazer isso. Então, eu acho que, de fato, é uma prioridade do governo do Biden, ele quer ajudar, ele acha imprescindível que a Ucrânia consiga se manter nessa guerra, que não caia para o Putin, porque as repercussões em toda a Europa e no mundo todo seriam desastrosas. Então, eu acho que, de fato, faz parte da política dele. Apesar de que também eu acho que a pressão dos outros líderes, ou seja, da Europa, principalmente do Japão também, que faz parte do G7, não deixa de ser uma influência importante. Mas, ou seja, a pressão... Aqui, essa questão do apoio da Ucrânia aqui nos Estados Unidos parece ser um debate interno, mas, na verdade, até a maior parte dos republicanos também apoiam essa iniciativa. Mas acontece que 20% da população, que é esse 20% ultra-MAGA, ultra-Trump, ou seja, está meio contra. Mas, ou seja, todos os democratas e a maior parte também dos independentes e republicanos estão a favor disso. Então, na verdade, ou seja, não foi necessariamente uma questão de coragem política do Biden, mas, ou seja,
ele também sempre tem que lidar com essa ala da direita extrema do Congresso americano que está sempre contra. Eric, vamos falar de Donald Trump. Esse filme aí já está dando o que falar. É um filme sobre a vida do ex-presidente dos Estados Unidos e tem uma cena, no mínimo, polêmica, né? Bom, tem várias cenas, ou seja, esse filme, na verdade, a gente não sabe quando o americano vai conseguir ver esse filme, né? Porque os produtores do filme já fecharam acordos de distribuição na Europa. Eu não sei se no Brasil, depende. Talvez o brasileiro vai ver esse filme antes do americano. Por quê? Acontece que tem umas cenas ali muito polêmicas. Acho que você deve estar se referindo a uma cena de estupro, né? Que foi uma coisa que saiu durante um depoimento da ex-mulher do Trump, a Ivana, que faleceu em 2022, se não me engano. Mas em algum momento, quando ela estava brigando na justiça com o ex-marido, o Trump, ela alegou que ele estuprou ela. Depois, ela mais ou menos modificou. Não, assim, eu senti violada, mas não foi bem estupro, aquela coisa toda. Mas, ou seja, essa cena que ela falou foi recriada dentro desse filme. Mas esse filme, na verdade, trata das origens do Trump, ou seja, nos anos 70, 80, mostrando como ele saiu, ele é herdeiro de uma grande família da área de construção de Queens, que é um dos bairros principais de Nova York, mas aí mostra como ele subiu no mundo de imobiliária com a ajuda de um advogado que chama Roy Cohn. E Roy Cohn, nesse caso, o ator que está assumindo o papel do Roy Cohn é o Jeremy Strong, que teve a personagem principal no Sucessão, né? Na Sucessão, que foi um programa de televisão de muito sucesso aqui nos Estados Unidos nos últimos tempos, né? Então, mas basicamente todo mundo conhece o Trump pelo programa que fez ele ficar mais famoso, ou seja, fora de Nova York, o Aprendiz, né? The Apprentice em inglês. Mas o filme é sobre quando o Trump era o aprendiz e o Roy Cohn era o mestre, mostrando ele os caminhos de como trabalhar o poder no mercado imobiliário em Nova York, né? Outra cena que parece que eu não estava lá, mas em Cannes, onde teve a estreia do filme, foi uma cena em que o Trump fez uma cirurgia de lipoaspiração, né? E isso foi uma coisa meio inédita. Eu, pelo menos, nunca ouvi esses boatos de que o Trump fazia cirurgia plástica, mas, ou seja, mostra justamente uma cena de o Trump fazendo lipoaspiração durante o filme, e isso também foi uma coisa meio polêmica. Por causa de tudo isso, a campanha do Trump, evidentemente, já falou que vão processar os produtores do filme. Eles estão alegando que esse filme, até o timing, né, o momento em que está saindo, o objetivo é tentar criar boato antes das eleições de novembro. Então, eles estão alegando que isso é interferência eleitoral e também estão acusando os produtores de estar caluniando a imagem do Trump. Então, realmente, a gente vai ficar sabendo muito sobre esse filme e, evidentemente, quando sair nos Estados Unidos, vai ter muito interesse em ver esse filme. E nós vamos assistir, né, Eric? Com certeza. Eu tô ligado para quem que eu conhecer para ver se consigo uma cópia, mas até agora não consegui. Eric Wilson, analista político, trazendo o assunto mais quente do dia lá nos Estados Unidos, esse filme retratando a vida de Donald Trump e com essa cena que eu me referia, cena polêmica, ele estuprando uma mulher nesse filme, isso sendo retratado. Eric, muito obrigado pela participação e até a próxima. Um ótimo final de semana. Para você também. Tchau.